Olá, boa tarde a todas, a todos, a todes. Estamos aqui em mais um Mulheres na Pandemia. Essa live que já virou tradicional aqui aos sábados à tarde, com vocês. A live que deveria ser a mais curta do ano e está se prolongando. A gente esperava que o Mulheres na Pandemia tivesse pouquíssimos episódios. E a gente torce para Mulheres na Pandemia acabar logo. Mas, infelizmente, o Mulheres na Pandemia continua durando e vocês sabem, enquanto durar a pandemia e o pandemônio, quem puder, fique em casa, se cuide. Quem tiver que sair, tome todas as precauções. Não vamos compactuar com a necropolítica. E, quando tiver vacina, tomem vacina. Porque a moda agora é dizer que não precisa tomar vacina, né? Enfim. Então, eu vou aproveitar aqui, enquanto o pessoal está chegando, e também enquanto a gente está esperando a Vânia, que é a nossa outra convidada, entrar, conseguir resolver aí os probleminhas tecnológicos. Eu vou dando boa tarde para vocês e fazendo alguns agradecimentos. E lembrando, então, né, que o Mulheres na Pandemia surgiu como uma iniciativa minha e da Margarete, eu, Ana Laura Prats, para quem não conhece, psicanalista, Margarete Pedroso, jurista da OAB de São Paulo. Tivemos essa iniciativa justamente pensando na situação das mulheres durante a pandemia, que escancarou e desvelou uma série de paradoxos, situações delicadas, limites e bastante sérias, que, na verdade, não são provocadas pela pandemia nem pelo coronavírus, são questões estruturais, como a gente tem visto, mas que foram acentuadas ou, pelo menos, explicitadas pela pandemia. Então, essa iniciativa ela só tem sido possível graças a essa rede de apoio entre mulheres. É uma iniciativa voluntária, sem patrocínio, e nós contamos também com a participação voluntária dessas mulheres incríveis que temos recebido aqui. Hoje é o 15º episódio, a gente já pôde receber as mais diversas mulheres, e a gente está muito contente de ter chegado até aqui, apesar de tudo, apesar de tratarmos de questões tão sérias e muitas vezes dramáticas, como, por exemplo, a da semana passada, quando a gente falou sobre a violência sexual, como também quando falamos com as mulheres encarceradas, como quando falamos com as mulheres indígenas, quando falamos da situação delicada das artistas, quando falamos das mulheres que, apesar da pandemia, foram lá e colocaram o corpo na rua para protestar contra o fascismo. Quando conversamos sobre os direitos humanos, falamos com a dona Carmen, das ocupações, da ocupação 9 de julho. Ou seja, desde o nosso primeiro Mulheres na Pandemia, que a gente tem se deparado com todas as contradições e problemas, mas também as saídas criativas, a alegria, a força, a coragem de todas essas mulheres para enfrentar essas situações, né? E nós chegamos aqui, então, finalmente, né, no nosso episódio número 15, com essas putas na luta, né? A gente está tendo aqui a oportunidade de conversar com duas prostitutas, lutadoras, militantes. Eu, como sempre, vou apresentar aqui um pequeno texto de apresentação, bem
curtinho, só para apresentar o assunto. Depois a Margarete vai falar, como sempre, também um pouco mais sobre os aspectos legais. E a gente espera que a Vânia consiga entrar logo. Ela está tendo um probleminha aí de tecnológico, né, para entrar, mas a gente espera que daqui a pouco ela consiga. Então, vamos lá, eu vou apresentar o tema de hoje, Mulheres Putas na Luta. No Brasil, desde 2002, a prostituição foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho e, embora não seja mais considerada crime ou contravenção, ela ainda não foi regulamentada. Fernando Gabeira apresentou um projeto em 2003, o Jean Willis em 2012, projeto Gabriela Leite, mas até hoje o tema da regulamentação gera muitos debates, mesmo entre as prostitutas. Para quem serve a criminalização e marginalização da prostituição? Quais são os tabus, preconceitos, interesses econômicos, políticos e sociais que silenciam e impedem o avanço desse debate? Qual a relação dessas dificuldades com o machismo e o racismo estruturais? Já que vários estudos mostram a relação histórica da prostituição no Brasil com a escravidão e a migração. Além dessas questões, é preciso ainda acrescentar a realidade do turismo sexual no nosso país, da exploração sexual, sobretudo das mulheres, e o grave problema da prostituição infantil. A pandemia agravou ainda mais a situação das profissionais do sexo, dificultando a possibilidade de trabalho, aumentando o isolamento, muitas vezes sem ter acesso ao auxílio emergencial. Então, a gente vai falar sobre esses e outros assuntos com as nossas convidadas, a Patrícia Rosa, que é putativista do coletivo Puta da Vida e da Rede Brasileira de Prostitutas. E a Vânia Rezende, que a gente espera que entre daqui a pouco, que é coordenadora geral da Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo e integrante da Rede Brasileira de Prostitutas, filiada à Plataforma Latino-Americana das Pessoas que Exercem o Trabalho Sexual. Agora parece que a Patrícia saiu também aqui. Bem, Margarete, eu passo a palavra a você, enquanto a gente espera que elas voltem. Pode falar. Boa tarde. Olá, boa tarde a todas, a todos, a Voltei. hoje eu estou falando de celular, já vou até preliminarmente pedir desculpas caso caia, caso falhe aqui a minha voz. Estou meio instável hoje com a rede Wi-Fi, e até por estar no celular é uma experiência nova até que para mim. Mas vamos tentar levando aqui, porque o que a gente não pode é deixar a bola cair e deixar de falar de um assunto que eu queria há muito tempo ouvir, né? Eu acho que é um assunto que é urgente de a gente falar, não só como sociedade, mas como mulher feminista. A prostituição, ela é um assunto tabu na nossa sociedade, tida como a profissão mais antiga do mundo, mas que ainda não se fala a respeito, e principalmente ainda é tabu entre as mulheres feministas. E isso é uma coisa bem importante da gente dizer aqui, né? E por que isso é tabu? Porque ainda não se fala abertamente sobre prostituição, e não se fala sobre prostituição dentro do feminismo, e muito pelo contrário, porque algumas feministas sequer aceitam discutir a prostituição, né? Sequer aceitam discutir a prostituição como profissão. É importante dizer que a prostituição, ela não é uma função exercida só por mulheres. Então a gente vai falar sobre esses gêneros. São mulheres, homens, transexuais, travestis, que exercem
a função remunerada da prostituição, da prestação de serviços sexuais. Como disse a Ana Laura, nós hoje temos um projeto de lei que pretende a regulamentação da prostituição como serviço. Está muito baixo o seu áudio. Está todo mundo reclamando. Melhorou, gente? Melhorou? Tá igual. Consegue? Tem como você Não consigo. aumentar ao máximo o seu celular, talvez, ou o seu fone, se tiver. Eu acho que é o Wi-Fi. Tira o fone. Tira o fone. Tira o fone. Tem o fone, mas não tem nada a ver com o microfone, que eu não tenho microfone. Melhorou. Melhorou? Melhorou aí? Estão me ouvindo? Sim. Não dava para ouvir nada. Começa então, de novo. Recapitular? Então, vamos lá. Bom, falar de prostituição, portanto, é falar de trabalho remunerado, ainda é tabu para a sociedade e principalmente dentro dos comunistas. Não só para a sociedade, falando como um todo, de uma sociedade conservadora, mas ainda é uma discussão tabu dentro do próprio movimento feminista e entre as próprias mulheres feministas. E eu acho muito importante bater isso, para além da pandemia, para além do Covid. Vamos falar desse trabalho, que é um trabalho remunerado, que não é prestado só por mulheres, muito menos só por pessoas cis. Um trabalho prestado também por homens, também por transexuais e por em parte de natureza sexual, também desmistificar. Nós temos aí um projeto de lei, né, apresentado, reapresentado, né, pelo Willis, o projeto de lei Gabriela Leite, que foi falado pela Ana Laura. Eu acho que é bem importante falar disso. Esse projeto de lei, ele considera como profissional do sexo toda pessoa maior de 18 anos capaz de voluntariamente prestar serviços sexuais mediante remuneração. Nós estamos falando aqui de pessoas capazes e que prestam esse serviço com consentimento e de maneira voluntária. A grande importância desse projeto é de toda essa prestação de serviço lícita, uma prestação de serviços reconhecida e juridicamente exigível como remuneração. Hoje, o trabalho prestado penal do sexo é um trabalho tido como que não esteja dentro do mundo do direito. Portanto, a remuneração não é possível de ser de maneira cível. Quer dizer, é uma remuneração de um trabalho juridicamente impossível. E aquele que se favorece desse serviço não paga por ele, o profissional que está preso no serviço não pode exigir isso juridicamente, o que é muito grave e muito sério. A prostituição, é bem importante se dizer, não é crime no Brasil, tá? Não é tipificada pelo Código Penal desde 1940, mas nós temos alguns crimes que, na verdade, protegem de algum modo o profissional que presta o serviço sexual, que é o rufianismo, que é aquele que então se favorece desse dinheiro de terceiros, né, de terceiros, o que também é combatido pelo PL, né, pelo projeto de lei, porque mais de 50% de comissão no projeto de lei é tido ilegal. O projeto de lei, ele cria algumas coisas bem legais, que é a possibilidade de se trabalhar de maneira autônoma, mas também por meio de cooperativas de trabalhadores sexuais, que é bem bacana. E
aumenta as penas que já estão no Código Penal de quem explora a prostituição, principalmente a prostituição infantil, de quem explora a migração para fins de prostituição. Então, é muito importante falarmos sobre isso, é muito importante militarmos a favor de uma regulamentação, né? Evidentemente, aquelas prostitutas e profissionais do sexo que defendem a regulação, mas principalmente que torna exigir remuneração dessa prostituição e possibilita que outros direitos decorrentes dessa possam ser adquiridos. A gente precisa falar de prostituição, a gente precisa falar de profissionais do sexo, porque a gente precisa falar de sexo, né? Eu acho que o tabu de não falar da prostituição, e a gente tem falado aqui de vários tabus em vários sábados, é justamente impedir que nós falemos sobre esses profissionais que existem e que muitas vezes deixam de receber porque os seus contratos não estão absorvidos pelo mundo. Só uma introdução jurídica meio chata, mas que eu acho que é preciso dizer, principalmente para desmistificar: prostituição não é crime, prostituição não é algo ilegal, a operação da prostituição acaba não estando dentro do mundo jurídico. Interessante, né? Vamos ouvir a Patrícia torcendo aqui, né, para que o meu sinal não caia, que a outra convidada entre, né, e que possa falar também. Seja bem-vinda, Patrícia, e nos ouça. Deixa eu só dar um avisinho, que eu estou com a Vânia aqui, o filho dela está tentando ajudar, eu já mandei o link de novo, a gente torce para daqui a pouquinho ela conseguir entrar, tá bom? Vamos lá, Patrícia, eu vou abrir aqui seu microfone. Por favor, se apresente, primeiras palavras. Só um pouquinho que você está muda ainda aí. Pronto. Pode ir. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, Ana e Margarete. Me chamo Patrícia, boa tarde a todos os trabalhadores sexuais e simpatizantes e amigos da causa, da nossa luta. Eu sou a Patrícia, eu sou do coletivo Puta da Vida há pouco tempo. É um coletivo criado e da Rede Brasileira de Prostitutas também, e é um coletivo que foi fundado pela Gabriela Leite, pelos amigos, pela Dorothy de Castro também, que era outra prostituta, pelo Flávio, que era o companheiro da Gabriela, Maurício, enfim, um coletivo fundado por prostitutas, amigos de prostitutas, pesquisadores, e é o coletivo que me abraçou, assim, num momento exatamente de pandemia. Eu li o livro da Gabriela na pandemia. Eu já estava há algum tempo estudando, assim, desde que eu virei puta, assim, agora já deve fazer 6 anos que eu faço trabalho sexual. E desde que eu virei puta, no início, na verdade, eu tentei viver muito mais a experiência do que a leitura, que foi um processo que aconteceu muito parecido com o feminismo, com a forma que eu entrei para o feminismo, assim, foi por uma... Assim, eu entrei porque eu fui numa manifestação e foi uma coisa de vivência mesmo, sabe? E mesmo dentro do feminismo, eu sempre falo isso, assim, que eu só consegui ler o feminismo mesmo, assim, e realmente me identificar como uma mulher latina quando eu li as mulheres latinas, quando eu li as mulheres negras. Então,
aconteceu e vem acontecendo um processo bem parecido dentro da prostituição, porque o primeiro livro que eu li era de uma gringa, que é a Virginie Despentes, que é como escreve, eu não vou falar em francês porque eu não sei falar francês, e acho que para as pessoas que quiserem procurar é mais fácil, que chama a Teoria King Kong, porque eu tinha amigos que falavam, você tem que ler esse livro, você tem que ler esse livro, e eu ficava, gente, eu vivo isso, e eu sinto isso em várias putas, assim, eu tenho uma amiga que é uma prostituta trans, que chama Bianca, que eu fui falar para ela assim, eu tô ajudando o movimento e tô lendo sobre prostituição, tô montando uma biblioteca prostituta, ela falou, querida, livro sobre prostituta sou eu. E eu sinto também muito isso, assim, dentro enfim, das leituras, né, que tem pra gente ler, assim, o quanto, por exemplo, é muito difícil encontrar um livro de uma prostituta negra, né, com a voz, né, assim, né, escrito mesmo, né, assim, e todas as vezes que eu procurei isso também, falei com a Monique, que foi o segundo livro que eu li, que foi muito importante para mim, assim, sobre na verdade, o primeiro livro que eu li foi o da Bruna Surfistinha, que não tem nem palavrão, né, eles tiram palavrão, assim, censuraram o palavrão, mas eu tenho tido muita necessidade de procurar narrativas de mulheres negras e ouvir as mulheres negras, e a Monique disse para mim, as mulheres negras estão no Facebook, assim, elas escrevem no Facebook, e eu saí do Facebook justamente para não ser descoberta pelos meus clientes, porque tinham clientes me achando por algoritmo no Facebook com o meu nome original, porque meu celular era conectado, né? Então, esse meu processo, assim, de entrar em contato com o movimento se deu bastante pelo livro da Monique e, em seguida, pelo livro da Gabriela. E foi o livro que eu li na pandemia. E ler esse livro na pandemia não sei, assim, sabe? Você fica... Como que eu tô dentro de casa, assim, né? Por que eu não tô com as minhas? Onde estão as minhas? Porque o trabalho da prostituição ainda também é um trabalho muito solitário, né? E eu sempre fui muito coletiva, e a prostituição, inclusive, foi um lugar de solidão e de reflexão, e que eu trabalhava sozinha, eu trabalhava com cinema antes, então, e trabalhava na militância também com coletivos, e sempre participando de muita gente, foi um trabalho de solidão. E aí eu fui buscar, eu pensei, gente, bom, eu tô aqui porque nesse momento tem um cliente me ajudando, mas e onde estão as minhas, sabe? Onde estão as outras? Como que elas estão? Como que elas estão comendo? Como que elas estão sobrevivendo, né? Assim, se elas estavam na rua, se não estavam. Meu trabalho se dá muito pela internet, então é muito diferente, né? Mas acho que o mais importante, assim, que a pandemia me trouxe... A Vânia entrou. Vânia, você tá aí? A Vânia entrou sim. Ei, Vânia! Oi, foi meio complicado. Ótimo! Nada como a ajuda de um filho com essas horas. E olha, se ele não estivesse aqui, eu não tinha entrado não, porque foi um pouco complicado. Mas boa tarde, né? A Patrícia está falando, está se apresentando, daqui a pouquinho você fala, hein? Ok. Boa tarde, Joia. Vai lá, Patrícia, pode continuar. E a pandemia fez com que eu pudesse entrar em contato com o movimento, assim, né? Foi por uma necessidade, assim, visceral mesmo, assim, de entrar em contato com outras prostitutas e saber como estão as outras prostitutas, mesmo que o meu trabalho seja solitário. E aí eu fui convidada e me convidei para uma reunião, e dessa reunião eu consegui entrar em contato, porque eu queria saber como que estava o movimento das prostitutas no Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade, né, grande, e uma cidade que você é incapaz de pensar que se não tem, né, um movimento organizado. E aí eu já conhecia a Casa NEM, mas a Casa NEM é uma casa que tem majoritariamente pessoas trans, né, assim,
E não são só prostitutas, né? Mas eu já tinha contato com a Casa NEM, enfim, também falei com a Indianari sobre como que elas estavam lá, como que eu poderia ajudar e tal. E aí fiquei sabendo do coletivo Puta da Vida, que é um coletivo que veio do Da Vida, criado pela Gabriela. E aí a gente começou a fazer um trabalho, assim, eu tentei fazer o mais rápido possível, porque eu também encontrei a Cleide, que trabalha na Vila Mimosa e que está em contato direto com as prostitutas da Vila Mimosa, que não faz parte do coletivo Puta da Vida. Então, eu fiquei pensando como que a gente se organiza aqui, né? Dentro de uma pandemia, como que a gente se organiza para ajudar umas às outras. E aí, presa dentro de casa, eu tenho problema respiratório. Eu pude não trabalhar durante a pandemia porque tinha um cliente me ajudando. Eu comecei a fazer um trabalho de comunicação com o coletivo, assim, eu entrei para o coletivo, eles foram muito receptivos, a Ana Paula me convidou, a gente tentou marcar, ela também estava super atarefada e com problemas em casa, de pandemia com uma família toda, e a gente começou a fazer um trabalho de comunicação justamente para chamar as pessoas para o movimento, assim, chamar as pessoas para a história, por que que eu só conheci o livro da Gabriela 5 anos depois de que eu já estava trabalhando sexualmente, com trabalho sexual, ou por que que as pessoas não sabem a história do movimento, por que que as pessoas não conhecem as prostitutas, sabe? E a história e o nosso debate. Então, nesse momento, a gente está, eu e a Naara, que é uma outra prostituta e é professora que está aqui hoje, que um beijo, amo essa mulher que está me ajudando horrores também. Eu e a Naara, a gente há pouco tempo escreveu um edital, por exemplo, sabe? E a gente nem pensava em escrever um edital, a gente nem sabia as histórias. Então, a gente foi atrás das histórias para estudar, para poder ter algum dinheiro para a gente poder fazer alguma coisa, sabe? Mas a gente já está, assim, pensando em falar com a Cleide pessoalmente, enfim, fazer coisas que não é só sobre dinheiro, né? Ir atrás, por exemplo, a Jesus do Maranhão, a gente fez uma live com ela, eu fiz uma live com ela e as pessoas disseram que todas as pessoas falaram, Jesus é a pessoa que vai fazendo. Acredito que a Vânia também, sabe? Ninguém, a gente não espera, né? Porque se a gente for esperar alguma coisa, é difícil, vou esperar edital, é uma piada, né? A Vânia, inclusive, estava falando de um edital que elas mandaram para elas e que é um edital super difícil. Eu também tentei abrir, falei para Nara, vamos tentar abrir para ver se a gente faz com a Vânia, não sei o que. A gente foi abrir, hoje eu não consegui acessar, era difícil. Então, esse trabalho surgiu da pandemia, né? E acho que acredito que a pandemia, como a pandemia, como a AIDS, né, como o HIV, a gente é afetado diretamente, né? O trabalho sexual é afetado diretamente. Então, o trabalho presencial, né, corporal, muitas vezes hoje em dia é feito por câmera, mas também é um trabalho privilegiado, porque a informação, como a gente vê, né, como que entra numa live, como que entra num site, como que recebe dinheiro, também é um trabalho privilegiado. E o que mais que eu posso dizer? E a gente está aí, né, tentando organizar aqui, a gente, eu e a Naara e todo o coletivo, assim, tentando reerguer um coletivo criado pela fundadora do Movimento das Prostitutas do Brasil, sabe? Que é muito triste que a gente não esteja organizado e com... assim, a gente está organizado, mas com outras frentes, entende? Assim, com frente de pesquisa, com frente de... Mas, assim, com contato direto com as prostitutas, sabe? Assim, com outras prostitutas. Então, a gente está desenvolvendo mecanismos, ao mesmo tempo estudando e trabalhando, né? Eu já voltei a trabalhar presencialmente também, então corro risco todos os dias, né? E imagina outras mulheres que trabalham em outras condições que não eu, então estamos aí na luta. Quero ouvir a Vânia. Patrícia, eu vou passar então aqui para a Vânia, que conseguiu chegar finalmente.
Vânia Rezende, que já contou para a gente aqui durante esse contato, esses dias, várias histórias. Espero que você conte algumas delas aqui para todo mundo. Vânia, a palavra é sua, por favor. Seja bem-vinda. Então, boa tarde, né? Prazer estar participando dessa live para falar de várias coisas, inclusive de uma coisa que eu nunca vi ninguém falar, né? Que é a saúde mental da prostituta. Isso vai ser, acho que, divino para nós. Em relação à pandemia, que é o tema principal, é realmente uma crise sanitária. E nós, prostitutas que trabalhamos no corpo a corpo, é quem mais sofremos. Aqui está os bares, cabarés, já estão abrindo. As prostitutas que trabalham na rua, as nossas companheiras, continuam indo. A gente está dando suporte à associação, com o apoio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Pernambuco, de máscaras, cestas básicas, a gente está dando um apoio, mas isso não é essencial, né? É só um paliativo. As meninas, a maioria, não receberam o auxílio emergencial e é muito complicado. Você sabe, não só para nós, prostitutas, como todos os trabalhadores autônomos. Ela veio mesmo para desequilibrar. A gente tem vários amigos, né, que são cantores, cantam em barzinho e tal, que também estão passando bastante dificuldade. E em relação a minha vida no movimento de prostituta, eu comecei há pouco tempo. Eu só tenho 20 anos de movimento, entendeu? Agora, de prostituição, eu tenho 48. Eu comecei a me prostituir com 20 anos. Mas conheci o movimento através de uma historiadora, o nome de Fátima Vieira, que fez um projeto para trabalhar as DST, HIV e AIDS na prostituição. E daí fui conhecendo que existia, na época, existia 35 associações, só existia uma rede, que era a Rede Brasileira de Prostituta, e eu tive a oportunidade de conhecer praticamente o Brasil todo, através do movimento. Tive a oportunidade de voltar a estudar, consegui terminar o fundamental, consegui fazer o básico, né, de informática, ainda tentei um pouquinho de inglês, tudo com apoio do movimento de prostituta. Hoje, eu estou aposentada por conta de uma deficiência, mas através do movimento que, na época, eu estava trabalhando na prefeitura da cidade do Recife. Isso é um pouco da minha história. E quando fala na saúde, quando fala na saúde mental, o que eu vejo é que a gente só é vista, né, da barriga para baixo. Ninguém vê a nossa cabeça. Para vocês terem uma ideia, eu nem sabia que existia 2 projetos de pesquisa feita com prostituta no Brasil. Um foi em Minas Gerais, na Prosmig, que é a Associação de Prostitutas de Minas Gerais, e o outro foi no NEP, que é o Núcleo de Estudo da Prostituição. Eu liguei para a Tina, que é a coordenadora do NEP, ela disse: Vânia, realmente houve, mas eu não estou com nada formado, isso aqui que faz tanto tempo. Só que o de Cida é a coordenadora da Prosmig. O de Cida eu consegui ter alguma noção dele, porque eu tenho uma psicóloga que ela me acompanha. Ela é estudante e ela está se formando já. Ela começou a me acompanhar quando ela era estudante. Agora ela já está formada, já está fazendo o trabalho dela, e eu pedi a ela uma ajuda e ela me orientou. Eu não via nem falar, né? Porque para a sociedade puta não tem cabeça. Então ela me mostrou a história da Prosmig e como é a situação, por que é que a gente não é vista na questão da saúde mental. Exatamente por causa do estigma que a profissão tem. Exatamente por causa da falta da regulamentação. Se não é regulamentada, como é que a gente vai ter direito trabalhista? A gente trabalha à noite,
mas a gente não ganha adicional no turno, né? Aí, então, qualquer trabalhador que não tem direitos, não tem garantias, ele vem a adoecer. A gente trabalha com som muito alto, não tem uma proteção no ouvido, né? Muito cigarro, muita fumaça. E as meninas que trabalham, nós que trabalhamos na rua, fica à margem, qualquer ser humano adoece. E o aumento de suicídio, de depressão, no meio de nós, é muito. O nosso universo acontece agora, só que isso fica velado, porque não tem pesquisa, não tem políticas públicas que acompanhem, não tem campanha. Gente, eu estou no movimento há 20 anos, eu só vi uma campanha, e foi sem vergonha. Foi uma campanha muito grande, muito bem feita. Inclusive, na época, a Gabriela estava com a gente, Gabriela foi uma das que, ela e a Lourdes Barreto, que são as duas, né, fundadoras do movimento Prostituta, Gabriela em memória, mas Lourdes Barreto, toda a garra, toda a força ainda está entre nós, e que estudaram e fizeram essa campanha, e a campanha beneficiou as putas de todo o Brasil. Cada órgão ficava com 2 estados. Então, Pernambuco ficou acompanhando Piauí e Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte já existia uma associação, que era a PROSNO, e a gente foi lá procurar saber o que era que as meninas queriam. Elas queriam só um curso de cabeleireiro. Então, a gente montou, com o projeto Sem Vergonha, tudo que precisava para cabeleireiro, e elas tomaram o pé e fizeram isso, depois fizeram o seminário e tal. Já no Piauí, as meninas ainda estavam em processo de formação. Então, o que elas fizeram lá no Piauí foi uma ajuda para o primeiro seminário. Então, foi formado o primeiro seminário através do projeto Sem Vergonha, né? A coordenadora lá a PROSP, no Piauí, é a PROSP, a Associação de Prostitutas do Piauí. Célia, ela era integrante da Rede Brasileira de Prostitutas. Hoje em dia, ela está como coordenadora da CUT, que é a Central Única de Trabalhadora Sexual. Porque, assim, existem 3 movimentos. Um é a Rede Brasileira de Prostitutas, um é a CUT, que é a Central Única de Trabalhadora Sexual, e a outra é a Articulação Nacional de Profissionais de Sexo. São 3 movimentos, mas que todas as 3 trabalham em prol da dignidade, de acabar com esse estigma, da autoestima da prostituta. Entendeu? Patrícia está sabendo de um caso que houve agora, que a gente teve todo o apoio, uma companheira da gente também, trabalhadora sexual, e estava afetada exatamente com depressão, e essa depressão levou ela a ficar muita falta de ar, e precisou de um respirador. Então, foi feita uma campanha, e essa campanha rolou, que foi a coisa mais linda do mundo. As putas de toda a rede e de todo o Brasil ajudaram. Inclusive, as da CUT e as da Articulação Nacional. A CUT conseguiu o respirador para a Nancy. Nancy Feijó, ela foi coordenadora da associação durante 18 anos. Saiu faz 2 anos, eu assumi porque ela está doente, eu também estou doente, mas a associação não podia ficar sem ter uma puta de frente, aí eu tive que assumir. Mas é assim, a gente briga como qualquer outro trabalhador, a gente briga entre nós, mas a gente, quando o nó aperta, a gente sempre está junto uma da outra, né? Eu participei também do festival Mulheres do Mundo, foi aí, na cidade de Patrícia, no Rio de Janeiro. Então, foi uma equipe grande. A gente teve o desfile, né? Teve o desfile da DASPU, porque a gente tem uma grife, né?
A gente tem uma grife, a gente são os avanços nossos, né? A gente, e o orgulho, que é a DASPU, a gente tem um jornal, que é o Berço da Rua, a gente tem a nossa bandeira, que foi criada por nós, temos o hino da prostituta, que também foi criado por nós, temos apoio dos coletivos, são 3 coletivos lutando pelos direitos das prostitutas, que é o coletivo Clã das Lobas, coletivo Rebu e o coletivo Puta da Vida, né? E ainda temos o Observatório da Prostituição, que é a academia, que sempre está junto com a gente. A academia não deixa a gente de fora, é pesquisas, é apoio. A hora que a gente precisar desses estudantes, que eu tirei por ontem com a psicóloga e vários, está ajudando. Sempre eles estão pesquisando. Essa semana que passou, né, hoje é sábado, eu falei com 2. A gente não tem, assim, o hábito de cobrar, sabe? Não é norma da rede brasileira cobrar para dar entrevista. Mas como a situação da gente também não está muito legal, foi que eu peço, bueno, o que é que vocês estão precisando? Eu digo, máscara, compre máscara, ou cesta básica para a gente distribuir na área, porque a Secretaria da Mulher distribui, mas não é o suficiente, é um paliativo. E às vezes, quando tem um seminário, ou quando a gente precisa de fazer qualquer ação presencial e convida os estudantes, eles vêm e participam das ações com a gente. Então, é esse o apoio que a gente tem tido da academia. Em relação a edital, saiu esse edital agora, um edital maravilhoso. Eu enlouqueci quando eu recebi o edital. O edital para trabalhar, minha gente, 10 anos, a gente fazer coisas boas, edital grande. Eu ia realizar meu sonho, que meu sonho é fazer uma grife de lingerie. Não é para a gente tirar a puta da zona, mas tem uma certa idade que fica difícil para se trabalhar, e aí ela ia ter uma segunda fonte de renda. Aí aprender um curso de costureira e ia fazer, meu sonho era esse, né? Já outras meninas, tipo a menina da Bahia, que é a Fátima Medeiros, ela tinha um sonho de fazer uma casa, né? Tipo uma casa um centro de referência, uma casa de passagem, porque existem muitas prostitutas, e às vezes não tem onde morar, está pela rua, então ela queria fazer isso, mas, enfim, nenhuma de nós participou desse edital. Estava articulada as 4, era Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte e Alagoas. Estava para entrar nesse edital, mas não conseguiu, por conta que o tempo foi pouco. Quando a gente recebeu, faltava 15 dias para encerrar, que vai encerrar no dia 15, e como a Patrícia disse, era muito complicado. Está entendendo? Aí fica a gente dependendo de quê? Do nosso próprio dinheiro. A APPS, que é a Associação Pernambucana das Profissionais do Sexo, ela está se mantendo porque a gente funciona num posto de saúde, numa policlínica, há 18 anos. Então, a gente não paga água, não paga luz, não paga internet, material de higiene, a gente também não precisa comprar, água, eles compram para nós. Mas muitas associações, gente, fechou por conta de não poder pagar aluguel, não tem projeto. Não existe campanha, não existe política para puta. Tem política para todo mundo, mas para puta a gente é invisível, sabe? Mas nem por isso a gente deixa de continuar essa luta, esse legado da Gabriela Leite junto com a Lourdes Barreto. A Lourdes Barreto é assim, uma referência, uma mulher de 78 anos, ela é mais velha do que eu, 10 anos, eu tenho 68, ela tem 70, as putas estão envelhecendo, a gente precisa de puta nova, de puta que tenha gás, que queira estar junto da gente, porque a prostituição, minha gente, apesar de não ser regulamentada, mas todo mundo sabe que
a profissão mais antiga do mundo. Existem muito. Eu tive a oportunidade de fazer um mapeamento. No Brasil, acho que nunca foi feito, mas a gente teve a oportunidade de fazer um mapeamento de prostituta na cidade do Recife. Para vocês terem uma ideia, a gente encontrou, foram 3 meses de trabalho, a gente encontrou mais de 500 prostitutas. Tinha menina que, quando eu chegava junto dela, que precisava o nome e o número da identidade, eu dizia, minha filha, começa o nome e o número da identidade. Espera aí, tia, que eu vou buscar. Ela fazia truco, abria um carrão e pegava. Porque a prostituição, ninguém vinha dizer que não se ganha dinheiro que ganha. É uma profissão rendável, tá entendendo? Nessa miséria de salário que tem. Eu tenho certeza, não tem uma puta que não queira fazer um programa com menos de R$50, então não. E um trabalhador não ganha isso. Trabalhador formal. É uma profissão rendável. Mas, infelizmente, tem esse estigma. Então, nesse mapeamento, eu conheci 550 e poucas mulheres, mas que se identificou. Só foi 232 que se identificaram por conta do estigma, que o nosso karma é a falta de identidade. As prostitutas, nós prostitutas, tem vergonha de dizer que prostituta. É muito difícil uma prostituta assumir. Comigo não foi diferente. Eu vim me assumir a partir do movimento. Então, é por isso que a gente precisa estar investindo, estar mostrando que o corpo é nosso, a gente não vende corpo, a gente presta serviço sexual. É isso a nossa função. E somos realmente essencial para a sociedade. Como sempre a Nancy fala, que a gente faz um controle social. Porque é difícil uma mulher querer sair com uma pessoa deficiente, e a gente não tem preconceito, não tem chegou, pagou, acabou. Entendeu? Nós estamos com muitas donas de casa, santinhas, né, recatadas do lar. Pensa que nós, prostitutas, somos destruidoras de lar, mas de jeito nenhum. A gente, às vezes, nem se lembra da cara do cliente. A mulher faz 10, 8 programas, como é que ela vai se lembrar lá daquele cara? A gente trata ele bem, para ele voltar, para a gente ter o nosso dinheiro, fazer o nosso trabalho, que eu sou prostituta das antigas, eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho, cobrou tanto, e ser tudo do jeito que a gente acorda, do jeito que a gente combina. Se você vai para o quarto fazer isso, então, é isso que você vai fazer, é isso que você ganhar. Esse é o meu ponto de vista. Entendeu? Aí é isso que eu gostaria de salientar para vocês, que a prostituição realmente carrega um estigma sem fim, né? Mas a gente está aí para trabalhar isso, agora muito feliz com a vinda da Patrícia. A Patrícia conheceu o movimento de prostituta no Puta Day, agora em junho, no dia 2 de junho, ela entrou, que a gente teve, né? Porque o Puta Day é uma atividade que a gente tem no mês de junho. E o dia 2 de junho é o Dia Internacional da Prostituta. Aí, então, o GEMPAC, que é o Grupo de Mulheres Trabalhadoras Prostitutas do Pará, criou essa festividade. Então, todo ano se faz esse Puta Day em todas as cidades onde existe a associação de prostitutas. Aqui em Pernambuco, a gente faz uma ação social, na praça, com a pressão de pressão, vacinas, higiene local, a gente faz um brechó, entendeu? Na Paraíba tem desfile, concurso de Miss, tem a corrida da calcinha, o cara que correr com a calcinha na cabeça, ele ganha um prêmio, sai com uma prostituta sem pagar e tal. E foi isso, tudo foi criado lá no GEMPAC. Está fazendo 2 anos que eu participei, lá, fui para o Belém do Pará, e lá no GEMPAC, assim, foi várias prostitutas para o Belém do Pará, a Lourdes convidou, e assim, quando tem na Paraíba
A menina convida, à medida do possível, que tiver condições financeiras, tiver incentivo, aí se vai, faz um seminário para festejar o dia 2 de junho, né? Porque todo mundo sabe a história do dia 2 de junho, e foi na França, né? Na cidade de Lyon, onde 150 prostitutas se revoltaram com a forma de opressão que elas vinham sofrendo, e fecharam o cabaré, botaram para quebrar, e esse dia ficou marcado como o dia 2, que é o Dia Internacional da Prostituta, que é festejado em todo o mundo. A gente tem um parceiro, que ele é o editor do jornal Beijo da Rua, o nome dele é Flávio, ele está na Alemanha, e lá ele está levando essa carga, porque ele é um dos fundadores da Rede Brasileira de Prostituta, e ele está levando essa história, né, da luta das prostitutas do Brasil. Entendeu? E não é só do Brasil, acho que no mundo inteiro existe. Agora, só que tem lugares que é mais maleável, porque a prostituição já é regulamentada, né? Aqui no Brasil não é crime ser prostituta, mas a gente não tem direito. A gente teve o Gabeira, Fernando Gabeira, um deputado, ele fez uma lei, acho que foi, não lembro bem, 2002, que era uma lei para fazer a regulamentação da prostituição. Só que essa lei não passou, né? Tramitou, não passou. Passaram-se os anos, Gabriela morreu, aí Jean Williams também foi desativar essa lei, tentou, mas não passou, que seria a PL Gabriela Leite. Eu não entendo muito de lei, mas eu acho que aí a gente ia sair da nacionalidade, a gente ia ser vista como uma trabalhadora normal, como qualquer outra, porque a gente não é vista como trabalhadora, a gente é vista como o quê? Acho que vadia, né? Vadia, porque não tem garantia de nada. Tá entendendo? Eu estou falando muito, né, minha gente? Eu vou... Vânia, a gente só fica aqui escutando. Porque é muita experiência, muita coisa. Pode interromper, viu? Tá legal. Não, então, eu estava aqui pensando, né, te escutando e tendo ouvido a Patrícia um pouco também, essa questão das gerações, né? Porque vocês são de duas gerações e, ao mesmo tempo que tem, acho que avanços, tem algumas coisas que vocês falaram que me chamaram muita atenção, assim, né? Primeiro, achei muito bonito isso, que eu não sabia, né, que o dia 2 de junho, né, Vânia, é o dia da prostituta por conta de uma rebelião, né? Das putas, né? Eu acho, na França, achei isso muito importante, assim, né? Que o dia que se comemore seja um dia de luta, na verdade, né? Uma outra coisa que também me chamou muita atenção, que até quando você estava falando da questão da saúde mental, da depressão e da falta de acesso, né, aos cuidados, e que tem a ver com todo o preconceito e tal, você falou da solidão, né? É uma coisa que talvez as pessoas não se deem conta também, né? Do quanto, vamos dizer, ao contrário, talvez, das operárias, digamos, né? Que tem ali algo de se encontrar no ambiente de trabalho, né? E poder conversar, trocar as experiências, as explorações, claro, né, que isso de alguma maneira favorece também a organização, né, enquanto que essa coisa da solidão, e aí até eu pergunto para vocês também se tem alguma diferença, né, entre as prostitutas que trabalham na rua, as prostitutas que trabalham nos bordéis, e a questão da classe social, que eu acho que a Patrícia comentou isso também no começo, né? Que quem que pode fazer um trabalho remoto? É quem tem acesso a computador, quem tem acesso à tecnologia, não só a questão do acesso financeiro, mas o acesso também em termos de uma certa
um mínimo de condição de estudo, né, de leitura, de alfabetização, de ter condição ali de conectar, ou seja, já faz uma diferença aí de classe também. E também a questão da diferença cultural e de localização também. Acho que tem diferenças, né, entre o Nordeste e o Sudeste, né? As garotas de programa, como a Patrícia falou, que leu o livro da Bruna Surfistinha, né, e tem também aí, faz todo também, de alguma maneira, um certo romantiza um pouco, apesar de contar, né, o lado B da história também, mas de alguma forma dá uma certa glamorização, eu diria, talvez seja a palavra, não romantização, mas talvez uma certa glamorização. Então, tem algumas diferenças aí que eu acho que também dizem respeito à questão da exploração, né, o que era tradicional, né, antes da luta, do movimento. Acho que assim, a figura do cafetão, né, que a Margarete falou também no começo, que essa sim foi criminalizada, né, isso é bem importante, acho que separar também para quem nunca parou para pensar nesse assunto, nunca estudou, né, até para a gente poder também começar a enfrentar esses preconceitos, né. Então, acho que eu vou passar de novo a palavra para a Patrícia, né, para ela comentar um pouco esses aspectos, essas diferenças e tal, e depois acho que a gente podia, aí devolve, né, não sei se a Margarete também depois quer comentar, se a conexão dela já está estabilizada, né, para a gente... Deixa eu acrescentar uma coisa, né, porque eu não sei que horas eu caio aqui minha conexão, então deixa eu aproveitar antes da Patrícia responder. Eu acho que eu queria muito que a Patrícia e que a Carmen se pudessem comentar a quem interessa não regulamentar. Por que a gente sabe que tem algo aí moralista, de costumes, mas, por outro lado, tem alguma coisa aí, o que o trabalho sexual, e que, na verdade, existe no mundo é mundo, né, a Carmen colocou isso muito bem, por que o Estado não pode regulamentar isso? Né? A quem interessa isso? Tem muita gente lucrando também com o trabalho não regulamentado, né? E eu acho que é importante a gente dizer isso. Como qualquer coisa no mundo capitalista, né? Há um capital aí que se beneficia desse trabalho não regulamentado, e mais do que isso, e aí para os moralistas de plantão, né? Quando a gente não regulamenta, a gente possibilita migrações ilegais, a gente possibilita prostituição infantil, a gente possibilita todo um mercado paralelo aí, que o Estado não está de olho nisso, né? Então, a quem interessa isso? Acho que eu gostaria muito de ouvir vocês sobre isso, né? Porque para o Estado seria interessante, nós teríamos recolhimento de imposto sobre serviço, nós teríamos recolhimento de contribuição previdenciária. Então, para o Estado, se a gente está pensando aí num Estado que quer arrecadar mais, a gente está deixando de arrecadar, né? Pensando bem no sentido capitalista da coisa, né? E fora que a gente está deixando de fazer políticas públicas para essas pessoas que prestam serviços sexuais. E por que não regulamentar? Aonde está esse interesse aí em não regulamentar, né? Além da questão da moralidade, do moralismo, dos costumes, etc., que a gente sabe que isso é importante, que mais esse discurso nunca foi tão importante, né, para um governo como é hoje, mas eu acho que não é só isso, né, eu acho que nós temos aí muita coisa embaixo desse tapete aí, que se o Estado entrar, a gente vai poder enxergar. É isso, eu vou continuar pedindo licença para desligar minha câmera, porque eu não quero cair, que o papo está muito bom. Bom, tem muitas questões, vieram muitas questões. Vou tentar responder o máximo de coisas possível. E eu acho que eu queria também que a Vânia falasse, porque acho que é muito importante a Vânia falar da experiência dela das ruas, assim, né? Porque eu vejo que as prostitutas, tanto a questão, né, da saúde mental, assim, né? Você pensar que as prostitutas continuaram trabalhando, mas os clientes
sumiram numa boa parte do tempo, né? Então, por exemplo, aqui na Vila Mimosa fechou, mas tinham poucas e a gente está em casa sem dinheiro, sabe? Eu não estava sem dinheiro, mas já estive em casa sem dinheiro, né? Inclusive, foi assim que eu entrei para a prostituição. E você está em casa sem dinheiro, como que você lida com isso, né? Com essa solidão em casa. Além disso, é um trabalho, o trabalho da prostituição ainda tem a competitividade dentro dele, né? A competitividade entre mulheres, a competitividade dos clientes, né? De você pode passar um cliente para uma outra pessoa e confiar que sabe, assim, a mulher não vai roubar o seu cliente, não, sabe? Isso tudo passa pelo universo da prostituição, sabe? Então, sobre a solidão, foi através da terapia que eu consegui entrar em contato com o movimento das prostitutas. Inclusive, a minha terapeuta, ela me falou da Lourdes Barreto, sabe? Assim, eu já tinha ouvido falar no nome da Lourdes Barreto, mas ela é de Belém, a minha terapeuta, e ela trabalha na militância, chama Luísa Furtado, ela é maravilhosa, essa mulher mudou minha vida, sabe? Ela mudou a forma que eu enxerguei o trabalho sexual como um trabalho remunerado, sabe? O trabalho sexual foi o lugar, eu já trabalhei em muitas coisas, o trabalho sexual foi onde eu valorizei o meu trabalho, sabe? Eu valorizei, inclusive, todos os trabalhos que eu não recebia dinheiro, sabe? Trabalho doméstico, trabalho... o sexo que eu faço com pessoas de graça, que eu dou o meu tempo, o trabalho de terapeuta que as mulheres fazem de graça para os homens. E tem uma coisa maravilhosa que a minha terapeuta me falou, foi que quando eu falei que eu tinha sido bem recebida no movimento, e que foi a primeira vez que eu entrei num lugar coletivo, e que as pessoas não falaram assim, ai, sai daqui, sabe? É mais alguém aqui querendo entrar aqui. Ela falou, poxa, os homens, eles estão o tempo todo... Você está o tempo todo atendendo os homens, né, psicologicamente, e os homens sempre têm esse respaldo, né, psicológico, e que bom que o movimento de prostitutas te trouxe um acolhimento, né, um lugar para falar dessas questões, sabe? E eu sinto muito isso, que o movimento das prostitutas... Primeiro, que dentro do movimento das prostitutas é o primeiro lugar em que ser mulher e ser puta não é um problema, porque, como a Nara disse aqui, e outra pessoa disse aqui também, que acredita que todas somos putas, toda mulher, em qualquer circunstância, se ela for puta ou não, o maior medo que você tem é ser a puta, né? É ser a puta em qualquer circunstância, porque você é puta em qualquer circunstância. Você usa uma roupa curta no trabalho, você é puta, sabe? Você usa... você transa com alguém, você é puta. Então, o estigma, ele tá o tempo todo presente em todas as mulheres, sabe? Em todas as mulheres. O medo da mulher recatada e do lar e da puta tá ali na questão da puta, sabe? Porque como mulher, você sempre... E aí, falando sobre trabalho, né? Eu falei isso numa outra live, eu falo sempre que foi através do livro da Monique, das falas da Monique, que eu entendi isso, foi que dentro do capitalismo todo o trabalho de exploração, assim, como que você acha que acabar com a prostituição é uma possibilidade de acabar com o trabalho? Tudo bem, sabe? Assim, você vai acabar com a prostituição e a prostituição vai parar de existir? Não, sabe? Assim, como que ela vai existir quando você proibir a prostituição? Porque a prostituição, ela sempre vai existir porque o trabalho existe, sabe? Então, para mim, a ideia é existir a possibilidade para todas, mas... Quando a possibilidade existe para todas, e aí eu vejo assim, e no mundo ideal, você acha que não existiria prostituição? Sabe, não, no mundo ideal não existiria trabalho, sabe? No mundo ideal, a gente não precisaria se ficar depressivo porque a gente não tem dinheiro, sabe? Porque a gente não tem o que comer, porque a gente não tem como viver, sabe? Então, eu acredito que a saúde mental, a política de saúde mental para a gente é muito importante, sabe? Por ser um trabalho solitário, eu acho que nas ruas e nas casas, né? Aí a Nara também me deu essa visão de quando ela era
prostituta, ela foi prostituta por 10 anos, hoje ela é professora, inclusive ela não exerce, mas, né, tem uma experiência de 10 anos, assim, em casas, né, em lugares coletivos, e claro, você se junta, mas ao mesmo tempo, você tá na militância, por exemplo, a pessoa já acha que tá perdendo tempo, sabe? Ela não pensa que o problema todos esses problemas são problemas de saúde pública, a gente precisa ter esse suporte, sabe? É muito traiçoeiro, sabe? Alguém que, inclusive, não tem experiência dentro da prostituição, achar que a gente não tem que ter direito, sabe? Assim, o que a gente faz quando fica mais velha, sabe? E o que a gente faz quando a gente não quer, mas o que a gente faz também quando a gente quer continuar, sabe? Então a gente tem que ter a possibilidade de fazer e de não fazer, sabe? E ter um suporte jurídico, psicológico, sabe? Tudo, assim, né? A gente está lutando por coisas básicas que todo trabalhador, como disse a Vânia, tem, sabe? E é o mínimo, assim. Eu, obviamente, sou a favor, né, da regulamentação da prostituição. Inclusive, até reli hoje a lei, porque eu estava discutindo com meu companheiro que fez direito e tal, alguns pontos, assim, e o ponto da aposentadoria em 25 anos de trabalho é muito importante, sabe? É muito importante. Peraí, tô lendo aqui. Mas a questão é assim, o sistema capitalista exige que, a Melissa Toledo falou aí, né? O sistema capitalista exige que a prostituição continue, e o sistema capitalista exige que tudo continue, e principalmente que mulheres trabalhem sem remuneração, que mulheres não se considerem aptas a fazer absolutamente nada, sabe? O sistema principalmente conta com um trabalho não remunerado ou mal remunerado para existir. Porque quem faz a comida dessas pessoas? Quem cuida do filho dessas pessoas? Quem transa com essas pessoas de graça? Sabe? Para que o sistema continue, sabe? E eu indico, né, a leitura dos livros da Federici, que é a Silvia Federici, que é uma teórica que fala sobre capitalismo, que fala sobre trabalho sexual, porque é realmente muito chocante que as pessoas não entendam, sabe? Assim, e que nós, mulheres, não percebamos que a gente trabalha de graça o tempo todo, sabe? Depois que eu comecei a exercer o trabalho sexual, eu fiz muito menos sexo que eu não queria, sabe? Eu fiz muito menos sexo que eu não queria. Eu escolhi muito mais com quem eu ia transar, o tempo que eu estava perdendo, sabe? O que eu ia fazer com o dinheiro que eu, sabe, que eu tô com esse tempo perdido, sabe, com uma pessoa que eu não gostava. A questão também por exemplo, da gente transar com todo mundo. Um ponto muito lindo no livro da Gabriela, porque ela fala dos preconceitos dela, quando ela se deparou, né, com um deficiente. Ela primeiro achou que ele estava sendo... sei lá, ficou brava com ele, sabe, assim, e eu tive, minha segunda experiência foi com uma pessoa deficiente, e eu fiquei, na hora, assim, assustada, e depois pensei, gente, olha como a gente está, né, sempre cheia de preconceitos, sabe, sempre cheia de estigmas, né, e isso é lidar com o mundo real, né, e esse mundo real, dentro do patriarcado, dentro do capitalismo, ele está sempre querendo ignorar o nosso trabalho, sabe? Está sempre querendo ignorar o que é feito. Quem são os maiores consumidores de trabalho sexual, né? Por que essas pessoas não querem falar sobre isso? Né? Por que é difícil colocar essas questões, né, essas PLs aí para debate, sabe? Mas eu acho que tem pontos Além do que, assim, por exemplo, eu também estava pensando sobre isso, porque eu entrei no movimento e eu não sabia que tinha a CUT, a articulação e a rede brasileira, né? E aí você começa a ver as questões políticas disso, assim, né? Das pessoas mais novas, das pessoas mais velhas, das pessoas que entram e
não compartilham, por exemplo, com a ideia da puta. Eu acho que a palavra puta é muito forte, sabe? Eu acho que bem como as travas se autodenominam travas, sabe? Bem como o sapatão se pega o nome sapatão. Eu acho que a gente tem que pegar tudo que é pejorativo pra gente e, como a Gabriela dizia, pegar as palavras pelo chifre e resistir mesmo, sabe? Eu acho que quando alguém me chama de puta e eu falo sou mesmo, isso tem sabe, uma força, sabe? Toda vez que alguém fala, filha da puta, eu virar e falar assim, não sou a filha da puta, eu sou ela mesmo, sabe? Assim, minha mãe não é puta, mas eu sou, sabe? Isso tem uma força muito grande porque é a hipocrisia, né? A gente está trabalhando com uma sociedade hipócrita que quer ignorar o trabalho de modo geral, bem como foi com as empregadas domésticas, sabe? Assim, como conseguir direitos, né? Assim, e aí voltando, como você falou também, Ana, sobre a escravidão, tem um escritor que eu gosto, enfim, que tem livros que são best-sellers, mas que eu li um livro que eu achei muito interessante. E tem uma fala dele, que é o Gessé Souza, que ele fala que toda criança periférica, negra, assim, aos 5 anos, a criança o menino deixa de ser uma criança e vira um delinquente potencial, e a menina vira uma piriguete em potencial, sabe? E eu acho que o estigma da prostituição está muito conectado com o racismo, sabe? Porque é uma possibilidade de ascensão social para pessoas marginalizadas, sabe? E isso é incômodo, como foi incômodo a possibilidade de ascensão social pelas universidades, sabe? De filhas de domésticas, de filhas de prostitutas, sabe? Então, eu acho que o estigma está muito ligado, porque quando você, por exemplo, a gente olha um monte de falas, né, que compartilha, mas eu gosto de falar que acho que eu não compartilho também, mas eu vi também aqui falando sobre você não... Ai, peraí, eu queria ler de novo para falar. A maioria só se assume quando não estão mais atuando. Eu li nesse livro da Virginie sobre as mulheres ricas que assumem sua sexualidade, sabe? Então, as mulheres ricas, elas podem, né, aparecer, sei lá, a filha do magnata lá, a Paris Hilton, pode ir lá fazer um vídeo dela transando e jogar, porque ela não tem medo de perder o emprego. Né? É óbvio que as prostitutas se assumem prostitutas quando elas têm alguma condição, muitas vezes. Porque você tem medo de perder emprego. Eu perdi todos os meus empregos de câmera, que era o que eu fazia junto com a prostituição, quando eu comecei a me assumir uma artista que mostrava o corpo. Não foi nem como prostituta, sabe? Foi antes de eu ser prostituta, quando eu ousei parecer uma prostituta, né? Que é isso? Sabe? Porque eu tava com uma lingerie numa foto, aí eu já virei prostituta. Então aí já sou prostituta, eu sou prostituta mesmo, sabe? E eu acho que é muito bom quando você se empodera mesmo do estigma e usa a seu favor, porque aí você fala assim, bom, era com isso que eu estava preocupada, então realmente isso vai ser a minha fonte de renda. E foi uma possibilidade para mim, é uma possibilidade para muitas mulheres, só que infelizmente para mim é uma opção dizer que eu sou puta. E para a maioria das prostitutas não é uma opção, é a condição. Isso foi uma coisa que a Ana Paula, do nosso coletivo, falou, sabe? Quando a gente estava escrevendo edital e falando sobre a marginalidade mesmo, assim, sabe? Então eu acho que eu até brinco com isso, né? Porque eu tenho uma personagem performance que é isso, né? Eu performo uma mulher que tá lá sempre disponível, que tá sempre bonita, que tá com não sei o quê, por exemplo, sei lá, agora eu tô com o cabelo alisado porque eu tava trabalhando. E eu trabalho com cabelo não alisado, enfim, já trabalhei com sovaco peludo, é toda uma negociação com a sua liberdade e com o personagem que você quer ser. Mas você performa coisas, né? E quando você performa, por exemplo, uma mulher mais rica, que é o que eu faço, por exemplo, se eu quero cobrar mais, você é mais aceita, você pode falar. Por exemplo, a Bruna Surfistinha, eu acho que ela não só romantiza, como estigmatiza, sabe? Eu vi também um depoimento da atriz que faz a série da Bruna Surfistinha, falando assim,
porque eu fui fazer uma pesquisa nos bordéis e as mulheres não estão ali porque elas querem e tal. E eu pensei, cara, você foi fazer uma pesquisa, você fez uma pesquisa para fazer esse papel e a sua pesquisa foi, assim, tão rasa, né, a ponto de você realmente achar que todas as mulheres estão ali, todas as mulheres trabalham, todas as pessoas trabalham porque elas precisam de dinheiro. Algumas gostam mais do que fazem, outras não, sabe? E, obviamente, quando você ganha menos dinheiro, você gosta menos, você às vezes tem que se submeter a mais coisas, sabe? Então, eu não compartilho, sabe? Não compactuo com essa ideia, nem de que eu acho que para cada um é uma coisa, sabe? É óbvio que ninguém quer participar de um trabalho que você não pode assumir, mas e se a gente pudesse assumir? E se a gente tivesse direito, sabe? E se mulheres também pudessem comprar sexo, sabe? A gente nem debate isso, assim, por que as mulheres não compram sexo? Porque elas não têm dinheiro. Sabe? Porque elas não têm dinheiro para, sabe, a expectativa de independência feminina é 37 anos, sabe? Então, eu acho que realmente, assim, todos esses tabus que envolvem a regulamentação são porque não interessa, sabe, a sociedade hipócrita entender que o casamento só existe porque existe a prostituição, porque o casamento só sobrevive porque tem a outra que faz, sabe? Acho realmente que é muita hipocrisia. E acho que há muita diferenciação, sim, das classes sociais, sabe? Acho que é um privilégio poder se assumir puta, poder não se assumir puta, sabe? Porque acho que isso é um estigma para muitos, sabe? Para mulheres negras, por exemplo, para mulheres latinas, que é um estigma que se dá desde a sua infância. Se você é uma criança, por exemplo, sexualizada, ou uma criança que já tem um corpo, você já é, sabe, uma puta em potencial. Então eu acho que isso tá, sim, muito ligado ao estigma da classe social, sabe, e à hipocrisia da sociedade, sabe, sem dúvida alguma, assim. Obrigada, Patrícia. Vamos ver se a Vânia fala um pouco também sobre isso com a gente, sobre essas diferenças, né, que a gente estava colocando aqui. Falo sim. Agora eu gostaria de falar. Vai lá, Vânia. Eu gostaria de falar com Margarete. Margarete, pelo amor de Deus, não diga prostituição infantil. Não existe prostituição infantil. Criança é explorada, é abusada. A gente fez no ano de 2000, eu acho que 9, onde a gente fez a nossa carta de princípio, e esse foi um dos primeiros itens. O primeiro item foi não a vitimização, que a gente não é coitadinha, a gente, mulher bonita, gostosa, com 2 pernas, sadia, não tem nada de estar se vitimizando. E o segundo foi essa questão de vincular prostituição com criança. Não tem nada a ver. A gente considera a prostituição a partir de 18 anos. Entendeu? Aí eu gostaria que você jamais dissesse isso. Isso a gente vem batendo há 33 anos nessa tecla que a Lourdes Barreto, junto com a Gabriela, junto com o Flávio, junto com tantos outros, o pastor, né? O pastor que foi o homem que deu $7.000 para poder formar o primeiro encontro nacional de prostituta, vem batendo nessa tecla para acabar com essa história de vincular a prostituição com criança e adolescente, que a gente é misturada, faz um balaio de gato com a gente, bota a gente em exploração de criança e adolescente, bota a gente em tráfico de seres humanos, que a gente tem nada a ver, porque se a puta, qualquer profissional vai trabalhar fora e ganha bem, que ela vá com seu passaporte, que ela vá bem legalizada e vá trabalhar lá, não é tráfico, não. Qualquer trabalhador tem o direito de trabalhar em qualquer lugar. Então, essas coisas que a gente tem que diminuir. Gostaria, Margarete, que você pensasse nisso e não pronunciasse mais prostituição infantil. Como eu venho falando muito, quando a gente começou aqui com o movimento, que a gente ia com a reunião, assim, aqui em Pernambuco, a gente teve bastante apoio
de mulheres feministas. A gente faz parte do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Então, elas falavam que a gente vendia o corpo, a gente mercalizava, né? Que ela não vendia quem disse somos nós. Mercalizava o corpo, e aí foi quando eu disse, minha amiga, eu com 30 anos de puta, se eu vendesse o corpo, eu não tinha mais nem cabelo. Eu saía vendendo, era tudo. Eu não tinha mais nada. Então, essas coisas que a gente tem que ver como é que a gente vai se posicionar. Em relação à sociedade, é porque, assim, existe vários níveis de prostituta, existe idade. Olha, a prostituta que trabalha numa praça, que sai com camelô, não é a mesma que trabalha numa boate que sai com deputado. Aí, o que é que acontece? Tem a diferença social e a diferença financeira. Porque se eu for sair com camelô, eu vou cobrar um valor. Se eu for sair com um deputado, eu vou cobrar outro valor. Né? Então, essas coisas que é muito complexo a nossa situação de prostituta. Eu também gostaria de lembrar aqui, né, que a gente tem as nossas prostitutas que são escritora, como a Patrícia falou, do livro da Gabriela, né, Mãe, Puta e Avó, que foi uma das primeiras a escrever, a Monique, com o seu Puta Feminismo. Nós temos também a Mara Moura, com Ai, se eu fosse pura, porque você vê como é tão estigmatizante a nossa situação, que ela queria botar Ai, se eu fosse puta, mas não conseguiu. Aí fez Ai, se eu fosse pura. Temos também um livro que foi lançado agora no primeiro Congresso Nacional de Prostituta, que é A Voz das Putas da Gaipurus. Gaipurus é uma área de prostituição de Minas Gerais, onde funciona a Prosmig. Então, isso tudo são avanços que a gente tem, e a gente tem que estar de olho, sempre na expectativa de se policiar da forma que a gente se refere a nós putas e ao nosso serviço. Eu gostaria também de lembrar que está repleto de companheiras assistindo a essa live. Agora mesmo, a Fátima, da Bahia, que é coordenadora da Associação de Prostitutas da Bahia, colocou, para a gente lembrar do dia 17 de dezembro, é o dia de combate à violência contra a prostituta. É um dia que ainda não está tendo muita visibilidade. Quem primeiro fez a atividade foi o GEMPAC, inclusive eu tenho até a camisa da campanha do dia 17 de dezembro. Isso aqui é um painelzinho que eu fiz, né? Puta Luta, o Beijo da Rua, 30 anos, o Beijo da Rua com 30 anos, onde tem várias poesias minhas no Beijo da Rua. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o Beijo da Rua, seria muito bom. Temos o livro onde a Silvana Regian, ela fala sobre história da tatuagem no Brasil. E esse livro, ela conta a história de uma tatuagem que eu tenho. E, assim, a vida de prostituta é belíssima. Eu não me arrependo. No princípio, foi difícil. Eu não tinha coragem de assumir, não vou ser hipócrita. Muitas vezes, quando eu ia batalhar, eu dizia que trabalhava em restaurante e a família pensava que eu trabalhava em restaurante. Mas depois que eu conheci o movimento, eu vim saber que verdadeiramente é um trabalho. Então, aceito com todo prazer e orgulho, já estando aposentada, só vou sair do movimento quando morrer, da associação. Breve estarei de ser coordenadora, vai entrar outra coordenadora, já tem coordenadoras novas, tem a Eliene, que sempre está dando força, a Margarete Gomes está dando força a nós, e é isso aí que eu gostaria de salientar para vocês.
Tem uma questão que eu acho interessante. Primeiro, eu queria agradecer a vocês por terem sublinhado essa questão da prostituição infantil. Evidentemente que a intenção não foi essa, mas acho que é uma distinção fundamental, inclusive lembrando que Mulheres na Pandemia da semana passada foi justamente sobre violência sexual, e a Margarete lembrou que esse absurdo, né, de não deixarem ali no Espírito Santo as meninas fazerem aborto, e mesmo toda essa PL agora, né, que nós estamos lutando contra, né, que obriga o médico a ter que notificar como se a palavra da pessoa que foi violentada não bastasse, isso independente da idade, né? Mas especificamente em relação às crianças, lembrando que não tem questão juridicamente, né? Quer dizer, uma criança que sofre um abuso, uma criança que aparece grávida, por suposição, por premissa, ela sofreu estupro, né? Pelo simples fato dela ser criança, ou seja, né? Então, acho que foi bem importante, né, a Vânia ter sublinhado essa questão. Eu queria fazer duas perguntas para vocês. Eu acho que a Margarete caiu aqui, a gente já está também finalizando aqui o nosso tempo, né? Eu achei interessante porque, assim, uma das coisas que são muito caras para nós aqui no Mulheres da Pandemia também é a questão do capacitismo, né? A gente, inclusive, fez um Mulheres na Pandemia com mulheres com deficiência. Eu tenho um filho com síndrome de Down, eu sou militante, né, contra o capacitismo, além de ser feminista, né? E também eu sou coordenadora da rede de psicanálise em infância. Eu acho que é um tema muito importante esse da exploração sexual infantil, mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, alguns comentários aqui falando sobre os clientes com deficiência, né, mas eu queria perguntar para vocês se existem, como é que são as prostitutas com deficiência, né, porque isso acho que também é um outro tabu, né, a gente no nosso grupo, durante esses dias que a gente conversou, falou um pouco sobre essa questão também da exigência do corpo perfeito, né, como que é isso? Acho que isso é um ponto também interessante da gente tocar, um ponto delicado, mas que me é muito caro, assim, né? E a gente ouviu aqui das mulheres com deficiência, a gente teve uma militante também, né, com deficiência física e uma jovem com deficiência intelectual, né? No Mulheres na Pandemia, uma amiga do meu filho, e a gente falou muito sobre também essa questão, assim, a gente fala, né, do denunciar o assédio, a Ana Paula que veio falar com a gente, assim, como uma mulher com deficiência vai denunciar, né? Muitas vezes ela não tem nem acesso, né, a poder pedir ajuda e conseguir denunciar. Então, vejam como os assuntos vão se entremeando, né, dentro do feminismo. Isso é muito interessante. E a outra questão que eu achei interessante também, a Patrícia falou sobre isso, a Vânia agora falou sobre a família, né? Esse outro tabu também, como é que fica a questão da relação com os companheiros e da relação com a família, né? Que eu acho que é muito interessante isso também, como as pessoas têm uma certa o preconceito, né? E essa fantasia de que a prostituta quase que seria uma mulher que não tem essa distinção do imaginário, né, coletivo, assim, da mulher de família versus a puta, né? Como se uma coisa não pudesse vir junto com a outra. Eu acho esse um outro ponto também para a gente ir fechando aqui. Acho que a Margarete caiu mesmo, né? Eu vou passar, acho que eu vou devolver a palavra para a Patrícia, né? E depois volto para a Vânia. E aí a gente vai colocar o hino, né, Vânia, que você mandou para a gente. Vamos ver se a gente consegue colocar o hino aqui para fechar, tá bom? Então vou passar aqui para a Patrícia de novo. Então, sobre a questão da deficiência, enfim, da questão do corpo perfeito, quando eu comecei a me prostituir, eu tinha pelos. Eu tinha pelos, eu era feminista, tipo, já era feminista, eu tinha pelos, eu fui numa geração aqui no Rio que ainda era horrível. Então as pessoas me olhavam na rua, achavam nojento, não era como é agora, que tá um pouco mais sendo mais debatida essas coisas de pelos, e eu sempre fui gordinha.
E eu achava, quando a primeira vez que eu perguntei para um amigo meu, né, que saía com prostituta, mas tem lugar para mim, assim, você acha que vão pagar o quanto eu acho que eu gostaria de receber, enfim. E assim, dentro do trabalho sexual, quando você exerce o trabalho sexual, você começa a ver que o escopo se abre muito, sabe? O escopo do interesse sexual, ele se abre muito, sabe? Então tem gorda, tem magra, tem deficiente, tem jovem, tem mulheres mais velhas, tem tudo e tem mercado para tudo. Por quê? Porque de alguma forma é escondido, né? Então, assim, a mulher perfeita é o bibelô, inclusive aqui não transa, né? Que não, muitas vezes não goza, muitas vezes não transa, transa sem querer transar porque tá casada, porque quer manter o patrimônio, enfim. E existe, e eu falo isso sempre, porque muita gente veio me perguntar na pandemia sobre trabalho sexual online. Eu não faço câmera, eu tenho muita vergonha. Também foi um outro ponto que a gente falou em outra live, que muita prostituta é envergonhada. A Gabriela é tímida, a Monique é tímida, eu sou tímida, não sei se a Vânia é tímida, se ela se considera tímida, mas eu me considero tímida, principalmente na questão sexual, talvez pelas questões de corpo, por ter sempre sido gordinha, sexualizada, corpulenta. E eu acho que tem um lugar para todo mundo dentro da prostituição, e isso é muito. Eu percebo que para as pessoas é muito chocante quando eu falo isso, assim, sabe? Porque, principalmente na internet, que não existe o contato físico, tem muita gente que não. Assim, você nem vê a pessoa, né? Porque a pessoa tá lá numa câmera. E eu tenho amigas gordas, homens, mulheres trans, entendeu? Porque aí que você vê, assim, como o escopo é muito maior, sabe? Como no sexo, né? Na hora que você tá transando com alguém, essas coisas não. Sabe, assim, inclusive dentro da prostituição é um lugar onde existe um pacto de, um combinado ali, né? Um pacto ali em que todas essas coisas vão embora. Então o cara conta os segredos, ele conta as mentiras, ele conta, sabe? Ele fala que ele quer dedo no cu, ele fala que ele gosta de inversão, ele fala que ele gosta de transar com mulheres de todos os tipos, homens de todos os tipos. Então, eu acho que isso é muito interessante. Lógico que existe o padrão, e o padrão, ele tá, né, em todas nós, assim, né? A gente, inclusive, hoje eu falei, a gente estava lá no grupo, né? Aí eu falei que eu discordava da celulite, da música do Vando, né? Mas não é que eu discordo, eu tenho celulite. Eu tenho muita celulite, desde criança tenho celulite, só o tamanho da minha perna. Tenho muita celulite, mas assim, eu discordo que a celulite tenha que ser sempre uma questão pra gente, sabe? Da mesma forma que eu discordo que a gente tenha que ser perfeita. No entanto, obviamente, quando eu quero ganhar dinheiro, todo mundo mente, todo mundo faz um personagem, né? Eu tô aqui com vocês hoje, eu tô com óculos e com a camiseta puta. Amanhã eu tô de lingerie. Se eu for psicóloga, eu tô com uma roupa mais recatada, tentando parecer séria com o meu óculos, sabe? Todo mundo tem o seu personagem e você vai negociando isso. E quando você é mulher, a sua imagem sempre importa. Quando eu era câmera, eu tinha que vestir roupa preta, porque senão alguém ia me oferecer dinheiro para transar, e se eu não quisesse transar, eu ia perder meu emprego, sabe? Então, eu acho que a prostituição, ela me abriu muito a cabeça sobre os meus preconceitos, sobre, inclusive, a minha abertura, porque eu sempre gostei de pessoas de vários corpos, e isso me possibilitou exercer uma abertura que eu já tinha, sabe? Eu sempre, sabe, quando você é mulher, por exemplo, de classe média, para você tem medo, né? Então, por exemplo, os homens, eles dão em cima das funcionárias, né? Eles dão em cima das empregadas domésticas, eles dão em cima das secretárias, eles dão em cima de todo mundo. A gente que é mulher, a gente tem medo. Se eu acho o atendente da padaria bonito, eu tenho medo de levar ele para minha casa, porque eu não sei o que ele vai fazer comigo, sabe? Só que na prostituição eu transo com gente de todas as classes sociais, gente de todos os tipos, gente de todos os formatos, sabe? Então,
homens, mulheres, enfim. Então, isso, para mim, eu acho que o trabalho sexual, ele te faz abrir muito a cabeça, sabe? Em relação a esses padrões, sabe? E é por isso também que é um tabu, porque ninguém quer falar, né? Tipo, um homem de família, ele nunca pode falar que ele gosta de inversão, ele não pode falar que ele tem prazer anal, ele não pode falar que ele gosta de fazer crossdressing, que ele gosta de se vestir de mulher, que ele gosta de mulheres trans, ele não pode falar nada disso, né? Porque senão ele perde o posto dele de homem da família, né? De bem. E as mulheres, por exemplo, de bem, não podem nem consumir o que elas gostam. Elas não podem nem gozar em casa, nem gozar na rua. Porra! Caramba, sabe? A gente tá o tempo todo nessa, sabe? E vivendo um corpo perfeito para quem, né? Um corpo perfeito para foto do Instagram da família, sabe? Pro Facebook. Porque, na verdade, o seu corpo tá perfeito e você nem se utiliza do seu corpo, sabe? Então, e sobre a família, naturalmente, é um estigma, né? Assim, que você carrega. Eu comecei a fazer o trabalho sexual porque eu briguei com o meu pai, que era a pessoa que me sustentava, e eu não admitia o autoritarismo dele e a forma que ele também... Inclusive, ele sempre me controlou pelo dinheiro, sabe? E sempre me podou em todos os aspectos por causa de dinheiro. E quando eu depois fui tentar trabalhar com arte, que era o que eu estudava, assim, estava começando, eu não tinha nem passado na universidade ainda, nem tinha conseguido, nem sabia, assim, e aí depois disso, assim, que eu tentei trabalhar e não valorizava o meu trabalho, eu trabalhava de graça, sabe, eu não sabia nem valorizar o meu trabalho, não sabia nem cobrar pelo meu trabalho, e a prostituição me deu essa, assim, não existe, assim, inclusive as minhas amigas trans, assim, são as que mais, assim, falam aqué, que é na linguagem do Pajubá, assim, querida, olha só, a gente tá aqui, eu tô aqui fazendo uma live, isso é tempo, eu podia estar com um cliente agora, sabe? Eu tô aqui porque, para mim, é importante pela militância, mas por que, por exemplo, num documentário as pessoas não pagam as pessoas que elas estão, sabe? A gente é sempre um objeto sem remuneração, sabe? A gente tá, é tempo, né? A gente tá aqui... E aí, sabe? Tipo, as pessoas não podem dar R$10, R$20, R$30, sabe? Oferecer, perguntar se você precisa, sabe? Então, a questão da família naturalmente surgiu assim. Só que eu também comecei a olhar a minha família de outra forma, sabe? Eu acho que também você começa a entender que a sua família... Quem que você quer que seja a sua família, sabe? É quem te aceita? Ou é quem tem o seu sangue, sabe? Eu tenho um pai de sangue e um pai de criação. Nenhum dos dois faz seu papel, sabe? De pai. E aí? Por que eu quero a aceitação dessas pessoas, sabe? E é óbvio que mais uma vez, ela falou assim, só vi prostitutas que atendem deputado falar. Não, na militância, quando você vai atrás de procurar as prostitutas que falam, não tem só, tem todas as prostitutas, elas estão ali. Para mim foi muito importante ouvir. Por exemplo, voltando à questão do corpo perfeito, foi muito maneiro, assim, ouvir as prostitutas mais maduras que se prostituem e porque eu pensei na possibilidade de eu envelhecer sem me sentir como as mulheres se sentem quando envelhecem, sabe? As mulheres que não se prostituem, sabe? Eu vi mulheres com poder, sabe? De vida, com uma pulsão de vida, sabe? Mulheres que se assumem, que falam de sexo, que fazem trabalho sexual de uma forma que antes eu pensava, nossa, meu Deus, quando eu fizer, sabe, 28 anos, sabe, eu já sou velha. O que é isso, sabe? Quem botou isso na nossa cabeça? E a prostituição, mais uma vez, veio para me dizer quem é a minha família. As pessoas da minha família que sabem, não são todas, são as pessoas que eu confio, são as pessoas que querem realmente saber o que eu quero para mim, sabe? São as que me defendem, são as que
acreditam que o que eu faço porque eu quero é o que eu deveria e não o que elas acham que eu deveria fazer, sabe? Porque acho que é muito diferente, né? E que não ficam me podando para eu me tornar um ser humano com mais depressão. E que quando você está passando dificuldade, em vez de te ajudar, elas estão questionando todas essas coisas, sabe? Você tá depressão, a pessoa tá, nossa, você engordou. Você tá em depressão, a pessoa, nossa, você tá sem namorado, por que você não casou ainda? Nossa, você já tem idade para ter filho, por que você não engravidou? Sabe? Para mim, família é quem tá com a gente, quem quer o nosso bem, quem quer saber o que eu quero para mim mesma, sabe? Que me ajuda no que eu quero. Então, óbvio que eu tenho pessoas da família que não sabem, mas umas porque eu sei que elas não vão compreender. Eu tenho uma personagem, que é o meu trabalho artístico, que eu comecei antes da prostituição, que chama Patricinha Mentirosa. E porque a gente trabalha com a mentira, né, com personagens e tal, e eu tô sempre zoando e questionando essas mentiras, sabe? Assim, porque no final eu passei uma infância toda falando a verdade para os meus pais e tomando bronca e tomando castigo e tomando. E quando eu assumo o personagem que fala, ai mãe, eu tô aqui com meu namorado, eu sou aceita na família, sabe? Por exemplo, hoje eu tenho um companheiro que me aceita, porque a gente se conheceu assim, enfim. Mas ele. Óbvio que a gente tem as questões, mas só de eu ter conhecido ele na prostituição, a gente já tem uma relação muito mais aberta, sabe? Porque não existe já de cara que ele ache que eu sou o objeto dele eterno, que ele sabe que eu só tô ali para ele, que eu só sirvo ele, que eu só sinto desejo por ele. E aí a gente começa a debater exatamente o desejo, né? Porque quem não deseja? Quem não deseja é quem não pode desejar, né? Quem a gente policia para desejar. A gente não pode desejar se prostituir, bem como a gente não pode desejar gozar, como a gente não pode desejar outros homens, outras pessoas, outras mulheres, um deficiente, sabe? A gente não pode desejar nada do que não é aquilo que a família de bem acha que você pode desejar, que é ser uma mulher, casar, ter filhos, sabe? Ser, inclusive, dona de casa, muitas vezes nem trabalhar fora até hoje, em 2020, né? Ainda existe isso, né? Então, a gente... eu acho que a prostituição, ela te abre muito a cabeça sobre o desejo, sabe? Assim, sobre a possibilidade de desejar, inclusive se prostituir, sabe? Inclusive ter dinheiro e cobrar dinheiro e falar assim, ó, isso aqui é meu trabalho, eu tô aqui é tempo, o que eu tô fazendo aqui é trabalho, e é sempre trabalho. Se eu tô pegando uma água para você, é trabalho, sabe? Se eu tô cuidando de um filho, é trabalho, se eu tô cozinhando para você, é trabalho. E aí que quando a gente abre isso para todo mundo, aí você fica, não, eu não quero isso não, porque aí eu vou ter que cozinhar também. Aí eu vou ter que lidar com o fato de que todos os homens da sociedade transam com quem eles querem, escondido, e a gente não pode escolher nunca. Quando a gente quer gozar, a gente não aprende a se masturbar, a gente não conhece a nossa própria buceta, a gente não pode, inclusive, falar a palavra buceta, nunca pude falar palavrão, sabe? Então, a gente começa a abrir coisas que não querem que a gente mexa, né? E Vânia, eu quero, por favor, uma poesia também. Sua. Patrícia, obrigada. Eu vou passar a palavra para a Vânia. Vânia, a gente já está aqui terminando o tempo. Eu queria agradecer muito vocês, mas vamos lá. Fala então, um pouco aí das questões. Eu vou ser bem, por favor. Bem rápida, porque ela quer uma poesia. Tu quer qual, todas. Patrícia? Não, eu vou dizer uma que é mais ou menos do momento. Mas deixa eu falar aqui pelo PCD, né? Pessoas com deficiência física. Aí aqui, pode ser puta com deficiência física, né? A gente foi contemplada nessa nova nome, né? Que estão dando para as pessoas com deficiência. Existe, e muitas, eu tenho várias companheiras que são deficientes e tá na prostituição, sim, e não tem, assim,
nenhum estigma de inferioridade, elas trabalham normal, eu estou com deficiência física, porque assim, a minha deficiência é nas pernas, minha filha, agora o instrumento de trabalho está bonzinho, né? E em relação à família, a gente é que tem que ter coragem de se valorizar e se respeitar. Eu moro num lugar há 53 anos, né? Há 53 anos que eu moro nesse lugar, eu tive meu filho, eu casei, eu separei e tal, mas eu sou respeitada. Ninguém nunca chegou na minha cara para dizer que eu era puta. E olha que sabe, né? Muita gente já passou nas praças e já me viu. Eu acho que tudo depende da forma em que a gente se mostra para a sociedade. A gente é que tem que saber se respeitar. E em relação quando Patrícia diz assim, que mente, você não mente não, minha filha. Puta não mente. A gente é atriz. A gente é puta atriz. Tem uma puta lá do Rio Grande do Sul que ela se intitula como atriz e militriz. E eu acho muito massa isso. Tá entendendo? E posso dizer a poesia. Eu vou dizer uma poesia que é para o momento, né? És puta, um P grande, às vezes pequeno para a sociedade. És puta negra, és puta meiga, és puta Maria. És sentimento, és alegria, és bandeira de paz, és força ardente, és tudo, és gente. Eu agradeço a Patrícia pelo convite, né? Foi a Patrícia que me convidou, e a Paula, e muito massa. Ô, Vânia, canta, fala outra pra gente, outro poema lindo desses, enquanto eu vou aqui pegando o... Sim, por favor. Uhum. Me chamam de puta, rapariga, quenga, profissional do sexo, prostituta, garota de programa, militriz, mulher da vida fácil. Vida fácil? Vida vivida, vida marcada, vida estigmatizada, como um ferro que fere entranhas. Vida feliz, feliz sim, porque mulher é vida, e toda mulher é mulher da vida. E Obrigada, Vânia. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui o hino, tá bom? Vou colocar, vamos ver se vocês ouvem. A Vânia sabe cantar. Canta junto, Vânia, porque a gente não vai entender. Carreira estigma sem fim, de qualquer modo, preconceito é ruim. E passar a história no tempo. É prostituta, é pervertida, é puta, é rameira. É quem desperta o desejo, mas é companheira. Na verdade é trabalho, que não dá pra negar. Sei que há muito tempo existe a prostituição. Fora da lei, contravenção, não. É o vídeo pegando fogo. Assim em forma de dinheiro, protesta prazer, como qualquer prostituta que vai vencer, pois a zona produz amor, realizando o desejo do corpo. E de uma coisa seja certa, amor. A zona vai dar singladez, amor. O cabaré vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar, e de uma coisa seja certa, amor. A zona vai dar singladez, amor. O cabaré vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Sei que a prostituição carrega estigma sem fim. De qualquer modo, o preconceito é ruim. E perpassa a história no tempo.
É prostituta, é pervertida, é puta, é rameira, é quem desperta o desejo, mas é companheira, na verdade é trabalho, e não dá pra negar. Veja, mas sempre existe prostituição, fora da lei com conversão ou não. É libido pegando fogo, a fonte troca de dinheiro, se ofertar prazer, então qualquer profissão que vai existir, pois a zona produz realizando o desejo do corpo, e de uma coisa que seja certa, amor. A zona gasta sem cabeça, amor. O salário vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar, a zona gasta sem cabeça, amor. O cabaré vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Ô, Vânia, acho que será que você conseguiria falar a letra para quem não conseguiu ouvir? Você consegue falar, recitar a letra? Vamos lá, recita só para terminar com a letra aí, que é Paródia de um Forró, né? Muito bom. Fala pra gente, por favor. Sei que a prostituição carrega um estigma sem fim. De qualquer modo, o preconceito é ruim e perpassa a história no tempo. É prostituta, é pervertida, é puta, é rameira. É quem desperta o desejo, mas é companheira. Na verdade, é trabalho e não dá para negar. Sei que há muito tempo existe a prostituição, fora da lei, com travessão ou não, é libido pegando fogo. E assim, em forma de dinheiro, se oferta prazer, como qualquer profissão que se vai exercer, pois a zona produz amor, realizando o desejo do corpo. E de uma coisa esteja certa, a zona vai estar sempre aberta, o cabaré vai dar uma festa na hora que você chegar. Muito legal, obrigada. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, viu? A casa é de vocês, precisarem dar algum recado, que a gente apoie alguma causa, vocês falam com a gente coloca aqui. Queria mais uma vez agradecer à Rádio Cultura de Curitiba, nossa parceira, as lives ficam disponíveis lá. Quem perdeu hoje também, depois pode acessar no meu canal do YouTube. E mais uma vez agradecer a Patrícia, a Vânia, a parceria da Margarete que caiu, infelizmente, e fiquem aí de olho para os próximos Mulheres na Pandemia. Obrigada mesmo e até mais. Até mais.